7h01. No quadro de saúde de hoje, vamos falar sobre a síndrome de Tourette ou síndrome de La Tourette, que é uma desordem neurológica ou neuroquímica e é caracterizada por tiques, reações rápidas, movimentos repentinos. Para falar sobre o assunto aqui com a gente, a neurologista Cícera Pontes. Doutora, bom dia. Bom dia, muito obrigado pela sua presença aqui. Geralmente, essa síndrome, ela dá sinais na infância? É necessário os pais ficarem atentos a pequenos sinais? Assim, essa síndrome é uma síndrome neurocomportamental que está associada a tiques, motores e também vocalizações. Os sintomas iniciais, a partir da primeira infância, em torno de 6 anos de idade. E progressivamente ela pode aumentar inicialmente com tiques leves ou haver uma melhora. Ele é mais presente em homens ou em mulheres? É mais presente em homens, em torno de 4 para uma mulher. Agora, as causas do aparecimento são genéticas ou existem outros componentes? Não existe uma causa específica. Essa desordem é uma desordem do distúrbio do movimento, onde os núcleos da base têm essa disfunção. Então, não se tem ainda uma etiologia, uma causa aparente, mas acredita-se que geneticamente há uma suscetibilidade, vamos dizer assim, deste gene associada ao transtorno ambiental, por exemplo, infecções. Também está associado à autoimunidade, ou seja, o estresse também influencia nesse caso? Não na etiologia, mas você quando tem essa síndrome, são tiques, né, tiques anormais, caracterizados principalmente por caretas, estalados de língua. Você inicialmente pode ser uma coisa leve e piorar com o tempo. Quais são os primeiros sintomas que denotam esse aparecimento? É exatamente isso que a senhora falou? É necessário o pai prestar atenção exatamente em que numa criança, por exemplo? É fundamental se detectar quando criança, porque dá para se entender muitas coisas e cuidar desse paciente. Inicialmente, muitas vezes pode ser até o professor que nota, né? Um tique exagerado, movimentos faciais, fechar os olhos com mais força, estalar de língua, caretas. Então, você tem esse tipo de tiques leves e pode também ser um tipo complexo, por exemplo, você movimentar o corpo todo, o ombro, fazer rodopios. Então, é muito diferente para cada pessoa. Mas essa síndrome de Wainwright, você começa com 6 anos de idade e vai até abaixo de 18 anos. A maioria dessa síndrome, você tem um controle após 18 anos. 50%, por exemplo, desaparece os sintomas. Existe um exame clínico que possa detectar se realmente isso existe? Existe um exame clínico, na verdade, há critérios específicos para ser diagnosticado, né? Não são crianças. Sangue, alguma coisa no exame de sangue, não. A ressonância magnética, você tem algumas alterações, mas não é a ideia específica do diagnóstico. Os critérios são clínicos, né? Onde os pacientes têm esses tiques, então praticamente diariamente, às vezes você tem dia sim, dia não. Agora, tem que ter pelo menos tiques durante um ano em tempos alternados, por exemplo. Neurologista ou psiquiatra? Ou os dois são capacitados? É uma síndrome neurocomportamental, onde muitas vezes está associada também a distúrbios psiquiátricos, em especial déficit de atenção, hiperatividade. É um paciente que é impulsivo, né? Tem também, às vezes, em torno de 27% lá também transtorno obsessivo compulsivo. Então, é uma síndrome neuropsiquiátrica, sim, mas normalmente, inicialmente, quem trata é o neuropediatra e, posteriormente, se tiver esse distúrbio, eu falei para você, um psiquiatra também tem que acompanhar. São muitos os estudos hoje, se avançou muito sobre a doença? Não, sabemos que é uma prevalência em torno de 0,1 a 1% da população de modo geral. Estudos específicos, principalmente nessa área do núcleo da base, não há um estudo assim, específico para se garantir a etiologia, para saber, porque você sabe da etiologia fica mais fácil, né? Mas é como você falou, uma desordem neuroquímica, principalmente no aumento do dopaminérgico, onde você consegue controlar com os bloqueadores. O preconceito, deve sofrer muito com preconceito, dependendo de ser criança ou adulto, deve ter um preconceito muito grande. Há um preconceito, sim, em consequência, principalmente, eles tendem a se unir, vamos dizer assim, numa comunidade, porque a síndrome de Tourette, que é caracterizada principalmente como os tiques anormais que eu falei para você, motores, mas eles podem também apresentar como vocalizações, por exemplo, xingamentos em público, né? Isso que causa uma parte social. Então o paciente começa a xingar sem motivo aparente as pessoas. E isso causa um transtorno social, profissional e
é um transtorno para a vida desse paciente, para a família também. Isso acontece durante toda a vida, depois de uma certa idade aumenta ou diminui? Existe um estudo sobre isso? Existe sim. Em torno de 50% antes de 18 anos, quando chega na adolescência, o paciente tende a desaparecer todos esses tics, sem um tratamento específico. Você pode também associar o tratamento com psicólogos em uma época da vida. E tem medicamentos para isso? Tem sim, tem medicamento. Você, em casos leves, você pode usar só a psicologia, por exemplo, para tentar minimizar isso. E os pais não devem estar tentando diminuir isso. Pare com isso. Então é interessante ele fazer com que vá com o psicólogo e use também medicações específicas, tipo os neurolépticos que eu falei inicialmente. A ansiedade, ela é fundamental nessa composição toda? A ansiedade, o nervosismo, ela aumenta os tics, né? Que é interessante que você, para fazer a diferenciação de tic, você tenta controlar o tic, forçando, mas na verdade você tem que, para você aliviar a tensão, você tem que relaxar, né? Então ele piora com ansiedade, com nervosismo, agora diminui muito com a concentração, que é muito interessante esse fato que em pacientes de pessoas que têm uma atividade, que tem uma concentração maior, eles diminuem esse tics. Conselheira, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia. Muito obrigado. Muito obrigada a você também.